O tema do ano é o quê? Quem lembra? Plenitude de Cristo. Alguns lembraram. E o tema do mês é Jesus é tudo o que eu preciso. Realmente nós não precisamos de mais nada. Jesus é tudo que nós precisamos. Amém? O título da palavra de hoje é a presença de Jesus. Nós, como crentes, nós estamos cansados de saber que a presença de Jesus está conosco o tempo todo. Não é verdade? Tem ninguém que não saiba disso. Você perguntar para uma criança, ela fala, Jesus mora no meu coração. Se você perguntar para um crentossauro, Jesus mora no meu coração. Então, não interessa a idade que tem de evangelho, quanto tempo tenha, sabe que Jesus está conosco. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 3,16 que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, todos aqui fomos unidos no Senhor, com o Senhor, e somos um só espírito com Ele. Mas nós podemos observar que o mundo trabalha para você se sentir sozinho. Você já percebeu isso? Vocês lembram a época que era moda, mensagem de voz no Brasil? Quem nasceu aqui não lembra disso. Que privilégio que você tem. De não lembrar daquele negócio brega. E a mulher começava falando assim, não se sinta só. Aí a gente já chorava do outro lado. Né? Como é que ela sabe que eu estou me sentindo só? Mas é impressionante, as coisas hoje, elas trabalham para você se sentir só e para você saciar a sua solidão em qualquer coisa que não seja Jesus. Porque se você sentir sozinho, eles vão vender mais celulares, né? Porque, afinal de contas, a propaganda da internet é que ela te conecta com o mundo, não é? Literalmente. Conecta a gente com o mundo mesmo. Desnecessário. Eles não vão vender computador, eles não vão fazer propaganda em redes sociais, porque a solidão, ela move o mercado hoje. Tudo o que nós fazemos, o que nós compramos e aquilo que nós nos gastamos a nossa energia é para não estar sozinho. Não é verdade? O rapaz solteiro quer casar, a moça solteira quer casar. Quem está casado quer arrumar mais um. Isso não acontece aqui, não é? Não, graças a Deus. Todo mundo aqui é crente, né? Mas o sistema trabalha para essa solidão. E cada vez o vazio dentro de nós é maior, porque não há nada que nós possamos buscar que vai satisfazer o desejo, o vazio do nosso coração, que não seja Jesus Cristo. Vai ser uma satisfação momentânea, e todos nós já cansamos de ouvir isso, porque todo pastor vem no púlpito e fala a mesma coisa. Quantas aqui nunca ouviram isso? Todos nós já ouvimos. Quando você estiver só carente, se você estiver com a autoimagem baixa, liga no Low Commuter Health Center. E ouve a mensagem deles várias vezes, porque eles falam assim, your call is important to us. Então você vai se sentir importante. Ontem eu ouvi isso 300 vezes, eu me senti tão bem. Eu liguei para umas pessoas, elas não me atenderam, mas a hora que eu liguei lá, eles me atenderam e ainda falaram que a minha ligação era muito importante. Então, se você estiver muito carente, liga no Low Commuter Health Center. Quer dizer, vão encher a sua bola. Mas nós sabemos que a presença de Jesus está com a gente. Nós sabemos que a luz do Senhor em nós nunca se apaga. Mas nós precisamos nos lembrar de algumas coisas muito importantes com relação à presença de Jesus. E eu separei 3 coisas, porque senão eu não era eu, que nós precisamos aprender sobre a presença de Jesus. E a primeira delas que nós precisamos aprender é: saber é melhor que sentir. Repete comigo, saber
é melhor que sentir. Amém? Nós vamos ver por quê. Nós temos dentro da igreja hoje a cultura do sentir. É falado e já virou chavão, nós estamos sentindo a presença de Deus. Eu não vou perguntar se vocês já ouviram essa frase, porque eu acho que só hoje vocês devem ter ouvido umas 10 vezes. Qualquer culto online ou presencial que você esteja, as pessoas falam, nós estamos sentindo a tua presença, Senhor. E isso parece que virou uma coisa de suma importância, sentir a presença de Deus. Mas o importante para nós é nós sabermos que Deus está presente, porque nem sempre nós sentimos. Se eu perguntar para você agora, você sente a presença de Deus todos os dias? Se você for sincero comigo, você vai dizer que não. Talvez você não diga que não, porque com medo do julgamento da pessoa do seu lado, talvez ele vai pensar que você é menos crente, porque você não sente a presença de Deus todo dia. Mas a realidade é que nós passamos por momentos nas nossas vidas que nós não conseguimos sentir nada, a não ser solidão. Sensação de abandono, sensação de que nada está acontecendo, sensação de que o céu é de bronze, que Deus não está te ouvindo, sensação de que nada acontece, sensação de mesmice. E aí, quando nós movimentamos essa máquina de que temos que sentir a presença de Deus, nós corremos um risco de sairmos de um culto como esse e alguém falar para você assim, e aí, sentiu a presença de Deus? Não. Diz que ele estava lá, eu derrubei alguma coisa aqui. Mas caiu em pé, vocês acreditam? Não era pão de pobre. A manteiga não caiu para baixo. Obrigada, tia Tânia. Tia Tânia é a pessoa que vê tudo. Tem 2 olhos que tudo vê, Deus, e aqui nessa igreja, tia Tânia, né, tia Tânia? Um sinal para ela, eu estava aqui falando para o Luíde assim, ó, afina o violão para mim. Luíde, afina o violão para mim. O violão desafinou. O Taylor. Desculpa, Luíde, eu tenho que te expor. Oh, really? Ele entendeu, então? Oh, obrigada. E eu precisava te avisar, cidadão, que o violão está desafinado, mas tudo bem. Para a tia Tânia, eu olhei e fiz assim. Ela já veio, já peguei o violão, ela já pegou e já foi direto no Luíde, porque por que eu ia dar o violão para ela? Ela já sacou, entendeu? É o olho que tudo vê, mas não posso perder. Mas então, voltando ao assunto. Saber é melhor que sentir, porque nem sempre nós sentimos. Às vezes nós vemos um irmão mais emocional durante o culto, ele arrepia, ele dá cambalhota, ele grita, ele baba, ele chora, e a gente está parecendo um bloco de gelo olhando para o pastor e fala assim, meu Deus, eu não sou crente não, fulano é que é. Deus, por que eu não choro? Deus, o fulano está ali se jogando, por que o senhor não faz comigo a mesma coisa que o senhor está fazendo com ele? E às vezes Deus está olhando, eu estou fazendo com você a mesma coisa que eu estou fazendo com ele, mas nós somos seres humanos diferentes, com reações diferentes. Amém? E às vezes as circunstâncias que nós vivemos não nos permitem sentir nada, nós simplesmente não sentimos. Às vezes as nossas emoções estão tão ligadas em outras coisas que Deus está nos envolvendo e nós não sentimos. Por quê? Porque nós somos menos crentes, nós somos menos espirituais ou nós somos mais carnais que outros? Não, é o momento que nós estamos vivendo. Por isso nós precisamos entender e saber que Ele está conosco o tempo todo. Amém? Porque quando nós sabemos, não interessa o que nós estamos vendo ou o que nós estamos sentindo. Nós sabemos que Ele está conosco. Se eu falar para qualquer adulto aqui, inteligente, enfiar os 2 dedos na tomada, ele não vai querer. Mas, no entanto, ele nunca viu energia elétrica. Mas ele sabe que ali tem energia elétrica. Em Goiás é 220 ainda, o choque é maior. Ainda é 220. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque para se aproximar de Deus nós precisamos crer que Deus existe e que Ele é galardoador
daqueles que o buscam. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, quando tudo estiver caindo ao seu redor e você estiver com aquela sensação de solidão, entenda, a Bíblia diz que Jesus está com você. Mateus 28, 20, nós vamos ler daqui a pouco, para vocês não me acusarem de não ter lido Bíblia. Eu gosto de citar, mas às vezes eu leio pouco para ganhar tempo. Mateus 28, 20, Jesus diz assim, no finalzinho, depois que ele ressuscitou, depois que ele manda os discípulos, ide por toda a terra e pregai o evangelho, fazei discípulos de toda a nação, ensinando-os como se deve fazer, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Gente, vocês estão dispersos, olha para mim, deixa os diáconos e as diaconisas se movimentarem, amém? Olha para mim, por favor. E não conversem aí atrás, porque senão eu vou ser obrigada a chamar pelo nome. Vocês sabem que eu chamo mesmo, né? Quem é mais tempo da casa sabe que eu não tenho problema de fazer isso. 2 Coríntios 5, 7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Então, nós não precisamos ver o céu se abrindo, nós não precisamos ver anjo para nós crermos que Deus está conosco, que Jesus está conosco. Porque a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, saber que Deus está conosco, que Jesus está conosco, é mais importante que sentir. Porque tem momentos que você não vai sentir. Mas você tem sempre que saber que Ele está lá. Amém? A segunda coisa que nós precisamos entender com relação à presença de Jesus é que nós nunca vamos merecer essa presença. Por muitos anos, quando eu falo muitos anos, eu estou falando de mais de 1000 anos, possivelmente uns 1700 anos, quando a doutrina da igreja começou a ser corrompida, nós passamos a ser ensinados que a presença de Deus, a presença de Jesus está com quem merece. Então, nós passamos a ser religiosos, a exteriorizar algo que nós não vivíamos no nosso interior, para que nós pudéssemos, então, ser merecedores da presença de Jesus. Queridos, por mais santo que você seja, por mais certo que você seja, por mais caráter que você tenha, por mais obediente que você seja, você não é merecedor da presença de Jesus. A sua justiça continua sendo trapo de imundícia. Exatamente. Eu não estou fazendo apologia ao pecado de forma alguma, é uma ordem do Senhor que nós sejamos santos. Mas não é aquele nível de santidade exterior que você fala assim, uau, fulano realmente merece a presença de Deus como ele tem. Ele nunca vai merecer. Você nunca vai merecer. Eu nunca vou merecer. A presença de Jesus nos envolve pela graça. Quando Deus nos olha, Ele vê em nós o sangue de Jesus. Ele vê em nós uma marca dizendo, comprado, remido, justificado. E é por isso que a presença de Jesus nos envolve. Abra a sua Bíblia em Romanos 8. Vamos ler esse texto. Vocês se lembram de um detalhe de Romanos 8? Se a Bíblia pudesse ser resumida em um livro, qual esse livro seria? Mais alto. Qual livro seria? Romanos. Se Romanos pudesse ser resumido num capítulo, qual seria esse capítulo? Romanos 8. Muito bem. Então, não diga que você leu a Bíblia toda quando você lê Romanos 8. Tá bom? Diga, eu li Romanos 8. Romanos 8. Vamos ler a partir do 31. Eu vou ler, você me acompanha na sua Bíblia. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, na presença de Jesus. Nada pode nos separar, nem altura, nem profundidade, nem demônios, nem anjos, absolutamente nada, né, Luíde? Pode nos separar do amor de Deus. Não é que eu peguei ele para ser meu Cristo hoje, não, tá, gente? É porque esse menino tem o desplante de me corrigir, mandar mensagem corrigindo meu português. Vocês acreditam nisso? Eu falo para ele assim, Luíde, eu tenho certeza absoluta. Ele manda de volta assim, pleonasmo. Luíde, verdade verdadeira. Ele manda de volta, pleonasmo, desnecessário. Ele é bom em português. Queridos, com toda certeza, está melhor assim, Luidinho? Com toda certeza, nada pode nos separar de Jesus. Em nenhum momento. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer, nada pode separar você da presença de Jesus. Porque o amor é a presença de Jesus. É o próprio Jesus presente em nós. Amém? Não interessa o que, nada pode nos separar de Jesus. E nós nunca vamos conseguir merecer a presença de Jesus. Nós temos, sim, que andar certo, nós temos que cumprir as palavras de Jesus, nós temos que obedecer, mas nada vai nos tornar merecedores da presença de Jesus. É pela fé. Amém? Amém? É pela fé. Glória a Deus. E a terceira coisa, a presença de Jesus se manifesta no propósito. Vamos abrir o último texto, Mateus 28. Eu disse para vocês que eu ia ler esse texto. Ô lugar quente, gente. A igreja. Está vendo, gente? Importante não é sentir, é saber. Eu sei que o healing está alto. Está alto, olha a altura que ele fica na parede lá. Nossa, aqui em cima é quente. É, pastora Marcelana, é o fogo no altar, para não dizer na minha cabeça, né? Mateus 28, a partir do 20. Vamos ler o 19 também. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E estarei com vocês até o fim dos tempos. Vamos repetir juntos? E estarei com vocês até o fim dos tempos. Vamos ler nessa versão todos juntos? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se nós observarmos um pouquinho o que diz o versículo anterior, Jesus está dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer o que eu ensinei. Vocês prestaram atenção nisso? E ele diz assim, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Há um manifestar da presença de Deus no propósito.
Toda vez que nós estamos em obediência ao propósito, há um manifestar diferente da presença de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, se eu não me engano, 11 ou 12, diz assim que eles, quando eles estavam no deserto, eles bebiam de uma rocha espiritual que os seguia. E essa rocha era Cristo. Então, Cristo está o tempo todo conosco, nos alimentando, nos sustentando e se mantendo presente, porque Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Amém? Isaías 7,14 diz, e o seu nome será Emanuel. Já pensou quando um profeta falou uma coisa dessa? Primeiro ele já começa arrebentando, né? A virgem conceberá. O povo, hã? Quem conceberá? Quem que vai ter neném? A virgem vai ter neném. E o seu nome será Emanuel. E naquela época, o nome dizia exatamente o propósito. Quando nascia um menino, eles não colocavam assim um nome bonito, assim, igual Cristiane, Ricardo, né? Quênia. Não colocava Patrícia, não colocava, sabe, Romilda, Lucas. Eles colocavam nome, profetizando ou declarando uma situação que estava acontecendo. Ele falava, ó, nasceu agora o abre caminho. É assim que eles falavam. Nasceu agora o traz alegria. Nasceu agora o dono da dor. Era assim que eles falavam. Só que, de repente, um profeta diz, a virgem vai ter um filho e o nome será Deus conosco. Mas esse Deus conosco não era um Deus com a gente no sentido de Ele vai nos ajudar, Ele vai estar nos ajudando a fazer nossas coisas. Não, era um Deus habitando conosco. Agora, como que você fala isso para um povo que tinha Deus lá em cima, em alta consideração, mas lá e eles aqui embaixo? E o profeta diz, o nome dele é Deus conosco. E no Novo Testamento ele vem, todo mundo sabe, nasce da virgem, morre na cruz, ressuscita e a partir de então ele vem morar onde? Dentro de nós. E é literalmente o cumprimento da palavra dizendo Deus conosco. Que agonia, tia Tânia. Está vestindo blusa. Literalmente é Deus conosco. Fala para o seu irmão, Ele está com você. Ele não falha em momento nenhum, Ele está conosco. Ele é o Emanuel. A palavra de Deus diz em Apocalipse 20, um dos textos mais bonitos da Bíblia, este é o tabernáculo de Deus com os homens. Em outras palavras, este é o lugar onde Deus mora com os homens, onde Deus habita com os homens. Imagina você poder olhar e falar assim, Deus mora comigo. Deus mora comigo. Ué, onde é que mora Deus? Deus mora comigo. Mora na minha casa. Ele mora na minha casa. Tremendo, não é? Deus conosco. Deus conosco. E a presença de Deus se manifesta de forma tremenda no propósito de Deus. Eu não sei se vocês são familiarizados com o texto de Sansão, eu nem tinha pensado nisso, mas me ocorreu agora. Vocês se lembram que Sansão, toda vez que ele estava no propósito, vinha a unção de Deus sobre ele, falava e ele manifestava uma força sobrenatural? Quem conhece os textos de Juízes 11, que dizem respeito a Sansão? É interessante, muito interessante, que quando Sansão nasceu, o anjo falou para o pai de Sansão, esse menino vai livrar os filisteus, vai livrar o povo de Israel dos filisteus. Quantos se lembram disso? Ou seja, o propósito foi estabelecido, não foi? Esse menino vai livrar o povo de Israel dos filisteus. Os filisteus eram terríveis, eles vinham, atacavam o povo de Israel no momento da colheita, eles esperavam o povo trabalhar. É exatamente o que o capeta faz com a gente. Ele esperava o povo trabalhar, ralar na colheita, na hora, na lavoura, na hora de colher, eles vinham, levava tudo. E o povo ficava com um ano de fome, e fazendo tudo de novo.
Então, na hora da colheita, eles voltavam. Na hora da colheita, eles voltavam. Então, Deus fala, esse menino vai livrar os filisteus, vai livrar os israelitas dos filisteus. E ele fugiu um pouco disso, ele procurou até casar com uma das mulheres dos filisteus. Né? Todo mundo se lembra dessa história, a tal da Dalila. Até aquele casou antes também, era dos filisteus. Mas toda vez que ele se encaixava dentro do propósito, vinha o quê? Uma força sobrenatural. A presença de Deus se manifestava na vida de Sansão. Então, nós temos a presença de Jesus conosco o tempo todo. E quando nós ansiamos por ver essa presença manifesta, basta andar dentro do propósito. Amém? Então, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fazei discípulo, porque não adianta, não basta somente pregar o evangelho, nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos nos multiplicar em pessoas, nós precisamos multiplicar em alguém. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É a presença de Deus se manifestando dentro do propósito. Então, eu quero que você apenas se lembre, a gente já vai encerrar dentro do horário, porque senão eu fico muito tempo sem vir aqui, vocês sabem disso, né? Eu sou punida nessa igreja, vítima, mas tudo bem. Então, nós vamos nos lembrar que saber é melhor que sentir. Ainda que nós não estejamos sentindo, Deus está conosco. A presença de Jesus é real. Ainda que você não sinta nada, ainda que você não sinta nenhum arrepio. Eu acho interessante que tinha uma senhorinha na igreja que eu me converti, Elisane, lembra? Ela falava assim, Deus está aqui. Você lembra da irmã Chiquinha, Elisane? Você lembra, Heber? Ela falava assim, Deus está aqui, ó, ó, ó. Eu estou arrepiada. Então, nós não podemos basear a presença de Deus nos nossos arrepios. Tá bom? Porque o frio lá fora também nos arrepia. Nós não podemos basear a unção de um culto nisso. Pois é, ué. Então, nós precisamos entender que Jesus está conosco o tempo todo, ainda que nós não sintamos nada. Eu vou falar para você os cultos que eu sei que Deus agiu tremendamente na minha vida. Às vezes, eu não senti nada. A maioria deles, nada. A impressão que dá é que você entrou vazio e saiu seco. Mas a realidade, no mundo espiritual, é que Deus te encheu. Amém? É que a presença de Deus nos encheu. A segunda coisa que nós precisamos lembrar com relação à presença de Jesus é que nós nunca vamos merecer. Nunca, sob hipótese nenhuma. Ele está conosco porque Ele disse que estaria. E Ele não mente. Amém? Ele não mente. E a terceira coisa é que a presença de Jesus se manifesta no propósito. Quer ver o poder de Deus manifestado na sua vida? Entra no propósito. Entra num propósito. Mas eu não estou falando de um propósito no sentido de campanha. Eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. No propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus tem um desenho para as nossas vidas e Ele vai cuidadosamente nos empurrando para Ele, carinhosamente nos empurrando para Ele. E quando nós empinamos a carroça igual o burro que empaca, Ele vai forçosamente nos empurrando para Ele. E às vezes dói. Mas nós precisamos entender que é no propósito que o poder de Deus se manifesta. Amém?